choque. Europa e Estados Unidos preparam um arsenal do juízo final para a Rússia. O Kremlin está em pânico. Mísseis Tomar voam em direção a Putin. As forças armadas da Ucrânia recebem um sinal para atacar. A Turquia coloca o amorador do bunker de joelhos. Um novo megadrone destrói as ambições do Kremlin. A Grã-Bretanha inundou a Ucrânia com mísseis. A aviação russa está em choque. A Holanda lançou um exército de robôs. Um golpe do qual a Rússia não se recuperará. A Eslováquia choca Moscou. A Ucrânia recebe armas nunca antes vistas. Reforços estrangeiros para as forças armadas da Ucrânia. Milhares de combatentes já estão a caminho. A República Tcheca acelera sua linha de produção militar. As munições vão direto para o fronte. A Alemanha lança um escudo para a Ucrânia. O fronte se transforma em uma fortaleza impenetrável. A Casa Branca prepara uma superarma que vai cobrir Moscou. Tudo está sendo decidido agora mesmo. Contarei os detalhes em um instante. Olá, este é a Ucrânia Hoje. Eu sou Victoria Panchenko, com os últimos acontecimentos. A Europa e os Estados Unidos abalaram o mundo. Os aliados preparam um arsenal para a aniquilação total da Rússia. Na Ucrânia, estão entregando armas do juízo final. Trump chocou o planeta. A Ucrânia recebe monstros de aço para o golpe decisivo. O fronte está agitado. Feras de ferro e mísseis da OTAN avançam para o fronte. O Kremlin está em pânico. Tudo será decidido em breve. Os Estados Unidos testarão não apenas os tomahawks, mas também outras armas de seu arsenal. Moscou está na zona de risco, onde as forças armadas da Ucrânia mirarão supermísseis. Assista a todos os detalhes quentes agora mesmo. Kaliningrado e Sevastopol serão destruídos nas primeiras horas se a Rússia atacar a OTAN. Essa declaração foi feita pelo ex-comandante das forças terrestres dos Estados Unidos na Europa, Ben Rhodes. Se a Rússia, em 2025, atacasse a Polônia da mesma forma que atacou a Ucrânia, ela seria destruída pelas forças aéreas da OTAN e pelas tropas terrestres da aliança. Pode-se ter certeza, Kaliningrado seria liquidado nas primeiras horas. Nas primeiras horas, Kaliningrado deixaria de existir. Todas as instalações russas seriam destruídas. Quaisquer instalações militares russas em Sevastopol também. O general tem certeza de que a resposta da aliança a um ataque agora seria instantânea e devastadora. Mas, em 2014, a aliança perdeu algo importante. Os países da OTAN permitiram que a Rússia ficasse impune por sua agressão. Se voltarmos a 2014, quando a guerra começou, a Europa, os Estados Unidos e o Canadá, em geral, apoiavam a Ucrânia. Mas muitos países ainda eram muito dependentes da Rússia para o fornecimento de petróleo e gás. As pessoas diziam, qual é? Não dramatizem. A Rússia é um país importante, tem armas nucleares. E nós, naquela época, ainda em 2014, não conseguimos deixar claro que a agressão russa não ficaria impune. Até os processos de Minsk foram uma piada. Nenhuma sanção mudou o comportamento da Rússia. Ela não tinha nenhum respeito por essas medidas. Além disso, o comportamento da Rússia tornou-se ainda mais agressivo. Por exemplo, os propagandistas russos pessoalmente transformaram a mesma Kaliningrado em uma plataforma de lançamento para ameaças militares à Europa. Isso foi feito, em particular, pelo propagandista russo e deputado da Duma, Yevgeny Popov. No verão deste ano, ele divulgou uma reportagem do navio de mísseis Buria e ameaçou veladamente os países da UE, dizendo: olhem, nós temos mísseis calibre e eles voam por mais de 2.000 quilômetros. Calculem vocês mesmos onde eles podem chegar. Considerando que estamos no Báltico e o alcance dos calibres é de aproximadamente, mais ou menos, 2.500 quilômetros, é fácil calcular a possível zona de ataque. Nesse contexto, as palavras de Rhodes sobre a destruição de Kaliningrado nas primeiras horas após um ataque não são nada surpreendentes. A destruição das bases militares russas em Sevastopol e em Kaliningrado, a antiga Königsberg, é, na minha opinião, uma resposta totalmente adequada a uma possível ameaça da Federação Russa. O aviso de Rhodes não é uma suposição hipotética. A OTAN há muito se prepara para uma possível agressão vinda justamente de Kaliningrado. No final de setembro, a Polônia e a Suécia, por exemplo, praticaram a defesa da ilha de Gotland, um elemento-chave de segurança na região do Báltico, que fica a apenas 300 quilômetros de Kaliningrado.
Esses exercícios militares foram projetados para enviar um sinal claro de prontidão para a defesa conjunta no Mar Báltico. O atual alto comando da OTAN também envia sinais de alerta à Rússia. O comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa e na África, General Christopher Donauer, também declarou que a aliança pode varrer a região de Kaliningrado em um prazo extremamente curto, se necessário. E acrescentou que eles já planejaram tudo. O general Donauer, ainda em agosto, disse o seguinte sobre Kaliningrado, que, se for o caso, se alguém estiver pensando em provocações híbridas no flanco leste, a aliança tem planos operacionais prontos que permitirão às forças da OTAN na Europa transformar Kaliningrado em cinzas em literalmente algumas horas. Bem, a propaganda russa, claro, ficou louca. Começou a uivar que isso é uma provocação, uma ameaça direta e assim por diante. Mas esta declaração de um general americano em serviço, e um que ocupa um posto no comando militar da OTAN, é um sinal muito direto e claro para o bunker e os pântanos de que tudo é visto, o que vocês estão fazendo, e para o que estão se preparando. E não pensem que são os únicos a se preparar. Mas aqui vale a pena notar que, provavelmente, a destruição de cidades é um certo exagero. É duvidoso que a OTAN vá incinerar cidades. E isso é simplesmente difícil de fazer, mas que os alvos militares serão destruídos, isso é um fato. Falar sobre a destruição de cidades em geral provavelmente não é o caso. Por quê? Primeiro, o relevo é bastante complexo. Segundo, seriam necessárias várias dezenas de bombas especialmente potentes, incluindo até cargas nucleares táticas. Mas a eliminação precisa de docas, depósitos, muros de cais e dos navios de guerra ali localizados. Essa é uma tarefa totalmente viável. Na verdade, os mesmos tomahawks terão muito espaço para atuar. Há especialmente muitos alvos militares na costa do Mar Báltico. Lá estão concentradas a aviação, as tropas de comunicação e as fábricas de reparos. E a Rússia deveria pensar nas consequências. Mas será que isso está no espírito do Kremlin? A Grã-Bretanha lançou uma chuva de mísseis sobre a Ucrânia. O Kremlin está em pânico. Londres virou o jogo. Centenas de mísseis estão voando para a Ucrânia. A aviação russa está sob ameaça. A ajuda com mísseis da Grã-Bretanha está mudando o curso da guerra. Moscou está em pânico. Veja todos os detalhes agora mesmo. O Reino Unido está fortalecendo o céu da Ucrânia. Centenas de mísseis para sistemas de defesa aérea foram entregues 5 meses antes do previsto. Isso foi relatado no site do governo britânico durante a visita a Kiev do ministro de Preparação de Defesa e Indústria, Luke Pollard. O desenvolvimento de parcerias industriais é importante para que possamos aprender com a sua experiência e construir juntos a base industrial necessária para proteger o Reino Unido, dissuadir os nossos adversários e apoiar a Ucrânia. Trata-se de mísseis leves multifuncionais LMM, que são produzidos no âmbito do Programa Britânico de Apoio Militar à Ucrânia. É um míssil de alta precisão, com um comprimento de 1,3 m, um peso de apenas 13 kg e um alcance de voo de até 8 km. Está equipado com um sistema de orientação por infravermelhos a laser e a ogiva de fragmentação de 3 kg com um detonador de proximidade tornam eficaz contra alvos aéreos e terrestres. Os mísseis podem ser lançados a partir de várias plataformas, lançadores terrestres como Nompads, sistemas de mísseis de defesa aérea Stormir, HVM ou Rapid Ranger, helicópteros e navios. Como a agressão ilegal russa continua a intensificar-se, os países europeus devem unir-se e reforçar o seu apoio. A cooperação industrial contínua, tanto com os nossos colegas governamentais como com os aliados internacionais, continua a ser a única forma de garantir um futuro seguro e próspero para o povo da Ucrânia. O apoio britânico não se limita aos fornecimentos.
Paralelamente, foi anunciada uma nova e importante fase de cooperação industrial. Um pacote de 1 bilhão e 600 milhões de libras esterlinas, cerca de 2 bilhões de dólares, para a integração dos mísseis LMM na defesa aérea ucraniana e para o aumento das capacidades de produção conjunta. Segundo Luke Polar, o volume total da ajuda militar do Reino Unido em 2025 atingirá 4 bilhões e meio de libras ou 5 bilhões e 600 milhões de dólares. O número recorde histórico para Londres. E agora mais um elemento-chave da cooperação. O Reino Unido e a Ucrânia estão lançando a produção conjunta de drones interceptadores. O projeto pode ser lançado nos próximos meses. Estamos falando de uma linha capaz de produzir aproximadamente 2.000 interceptores por mês. Este é precisamente o ritmo necessário para conter enxames em massa de Shahed e outros ataques massivos de UAVs de combate. As primeiras linhas de produção ficarão localizadas no Reino Unido, mas a estrutura do projeto é flexível para responder rapidamente às necessidades da linha de frente e mover a produção para mais perto da Ucrânia, se necessário. O lado britânico promete adicionar desenvolvimento, conhecimento em pesquisa e tecnologias modernas de produção que as fábricas ucranianas atualmente não possuem. Este não é apenas um contrato de fornecimento, é uma tentativa de criar oportunidades soberanas para a Ucrânia. Equipamentos, suporte técnico, treinamento, cadeias conjuntas de pesquisa e desenvolvimento. Junto com a Grã-Bretanha, a Holanda também discutiu o memorando sobre produção conjunta de drones. Os parceiros europeus estão construindo uma cooperação industrial que não deve operar por meio de um único fornecimento, mas por meio de uma série de linhas, serviços e treinamento. Então, se há muito tempo alcançamos os drones Shahed, supostamente russos ou, na verdade, iranianos-chineses, em termos de qualidade, a questão permanece: seremos capazes de aumentar a produção da mesma forma que o Irã e a China fizeram para a Rússia? Bem, acontece que conseguimos. Drones de mergulho. Estamos próximos da paridade na qualidade das máquinas e na quantidade, o que é importante. Ainda assim, essa não é a escala de uma guerra que pode ser vencida com ataques precisos. O importante aqui é a massa das greves. É necessário redução de 20% na indústria de refino de petróleo da Rússia. Esta escala é necessária. Atingimos essa escala. Outros aliados da Ucrânia também estão preparando novas medidas de apoio. Os Estados Unidos planejam continuar fornecendo armas modernas, incluindo sistemas de defesa aérea, artilharia e mísseis de cruzeiro, e fortalecer a infraestrutura de defesa da Ucrânia. De acordo com planos preliminares, entre 2025 a 2026 o volume de ajuda militar poderá chegar a vários bilhões de dólares. Entre os países europeus, Alemanha e França estão se preparando para fornecer veículos blindados e munição, e também estão expandindo o treinamento para militares ucranianos em seus centros de treinamento. A Polônia e os países bálticos estão considerando a transferência de armas e equipamentos adicionais, bem como exercícios conjuntos para melhorar a prontidão de combate das tropas ucranianas. Além disso, os aliados estão desenvolvendo planos para a integração de longo prazo de novos sistemas de defesa aérea e sistemas de artilharia para que a Ucrânia possa criar uma rede de defesa resiliente e se preparar para uma possível escalada da Federação Russa. No âmbito do apoio humanitário, espera-se a expansão de programas para a restauração da infraestrutura, assistência médica e treinamento de especialistas para trabalhar em condições de crise. E o líder deste país é realmente capaz de parar a guerra na Ucrânia? É o que pensa também Trump. O presidente da Turquia, Erdogan, que é respeitado até por Putin, dita as regras do jogo. O novo drone turco com motor ucraniano é um golpe nas ambições do Kremlin. A Rússia paga tributo à Turquia, o império de Putin está desmoronando. Como mais Erdogan coloca Putin em seu lugar e ajuda a Ucrânia em terra e no mar, assista agora mesmo. Trump nomeou o presidente que pode ajudar a resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele é respeitado por Putin e ele é meu amigo. Recep Tayyip Erdogan participa ativamente dos esforços de paz para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele posiciona seu país como um mediador confiável. As primeiras negociações após o início da guerra em grande escala ocorreram justamente em Istambul, na primavera de 22. Várias rodadas de negociações entre representantes do Kremlin e da Ucrânia também ocorreram na Turquia no verão de 22. A Turquia defendeu a via diplomática para este objetivo.
Agora, após 3 anos de sofrimento, surgiu uma oportunidade. Esperamos que as negociações em Istambul abram um novo capítulo. A mediação turca também foi crucial na iniciativa de grãos do Mar Negro, o corredor de grãos, que foi vital para a segurança alimentar global. A empresa turca Baykar continua a integrar motores de fabricação ucraniana em seus drones de combate. Na fábrica da Baykar em Istambul, engenheiros ucranianos estão estagiando que no futuro formarão uma equipe para trabalhar na empresa na Ucrânia, que durante a construção está constantemente sob ataque da Rússia. Ferro, concreto e edifícios podem ser restaurados. O que realmente importa é a nossa vontade e fé neste projeto. Nenhum míssil é capaz de prejudicar nossa amizade. A ajuda da Turquia à Ucrânia não se limita aos Bayraktars e à mediação. Demonstramos na prática nossa solidariedade com a Ucrânia, prestando assistência concreta nas esferas política, econômica, humanitária e técnica. A Turquia fechou os estreitos do Mar Negro para navios de guerra russos, o que limitou significativamente as capacidades do agressor na direção sul, e forneceu à Ucrânia mísseis com alcance de 20 a 70 quilômetros para destruir alvos terrestres móveis e estacionários. No 50º dia, o povo ucraniano defende a integridade territorial do país. O ano de 2025 mudou muito nas relações de Ankara com Moscou. O Kremlin sente o distanciamento de um velho camarada, entendendo que Putin tem cada vez menos aliados. E aqui está outro golpe de Erdogan. Até o final de 2028, a Turquia planeja atender a mais da metade de suas necessidades de gás natural por meio de sua própria produção e importações dos Estados Unidos. O Kremlin entende que para eles isso é uma perda de dinheiro e uma redução no fornecimento da Rússia para o mercado europeu. Nosso gás não vai acabar. Temos mais gás do que o mundo inteiro. Ele existe, mas é necessário. Mas não só de gás. A Turquia foi implementada a decisão de construir 3 navios de guerra diferentes que levarão a marinha do país um passo adiante. A Turquia planeja desenvolver um dos porta-aviões em conjunto com a Espanha. Em tamanho, ele corresponde aos porta-aviões nucleares americanos. No verão de 25, a Turquia se juntou à coalizão de drones, liderada pela Letônia e pelo Reino Unido. Atualmente, a coalizão já conta com 20 países que fornecem ajuda militar à Ucrânia nessa área. No ano de 25, os membros da coalizão se comprometeram a alocar 2 bilhões e 75 milhões de euros em apoio à Ucrânia e já contribuíram com 180 milhões para o Fundo Geral de Aquisições. Assim como anunciamos nossa rejeição à guerra há 3 anos, quando o conflito começou, hoje estamos determinados a fazer todos os esforços para acabar com a guerra por meio de negociações. Ao fazer isso, continuamos nosso apoio resoluto à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia. A Turquia declarou sua disposição para participar da reconstrução da Ucrânia. Estão planejados projetos nas áreas de energia, eficiência energética, habitação social e abastecimento de água. A Turquia está interessada em que a Ucrânia controle a costa norte do Mar Negro e que a Rússia não apareça por lá. Além disso, a Turquia está interessada na reconstrução da Ucrânia. É um mercado enorme. Além disso, a Turquia vê a oportunidade de intensificar o desenvolvimento da indústria técnico-militar, considerando que pode obter recursos adicionais com a venda de suas armas. Tudo isso, em geral, cria uma boa base para que estejam interessados nesse processo. A Turquia, sendo um país da OTAN, estava pronta para enviar suas tropas à Ucrânia para garantir o cumprimento dos acordos de paz. Essa iniciativa, naturalmente, foi condenada no Kremlin. Oficialmente, Ankara apoia a integridade territorial da Ucrânia, mas tenta manter um equilíbrio entre as partes. A Turquia ainda tenta evitar aderir às sanções ocidentais, o que, em sua opinião, permite que ela continue sendo um canal de comunicação eficaz entre o Kremlin e a Ucrânia. O rugido da aviação e um fluxo de armas letais da Grã-Bretanha. A Ucrânia prepara um ataque que não deixará nada do Kremlin. Caças modernos estão a caminho de Moscou. Todos os detalhes a seguir na reportagem. Defender-se com mais eficácia e atacar com mais resultados. O Estado-Maior ucraniano confirmou a futura transferência de um lote adicional de caças ocidentais para as Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, novas entregas de sistemas Patriota e de vários aliados de uma só vez. Neste outono, a Ucrânia certamente não pretende deixar os ataques de Moscou sem resposta.
Obviamente, a frota da Força Aérea se expandirá e nossas capacidades crescerão. Isso é importante. Em entrevista à BBC, o primeiro vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Tenente-General Ivan Gavlil, revelou que Kiev está se preparando para receber vários tipos de novas aeronaves. Verificamos com Gavlil quando as próximas entregas aconteceriam. Eles disseram, vamos fazer isso quando os virmos no ar sobre a Ucrânia. Então vocês entenderão, respondeu o vice-ministro. Bravo. Muito bom. Resposta correta. Para que o inimigo não entenda ou saiba, e para que não haja expectativas aqui, mas uma posição clara, normal, funcional e pragmática. Eles realizaram trabalhos de combate no ar e veremos. A única coisa que Gavlil revelou foram os modelos da próxima reposição. Então, estamos falando de um novo lote de F-16S, Mirage 2000S franceses e Gripen suecos. Uma tecnologia aeronáutica muito eficaz e muito poderosa, que foi criada na indústria sueca com o objetivo, estritamente falando, de combater um inimigo mais poderoso e com mais recursos. Analistas explicam que, dado o número de missões realizadas por aeronaves ucranianas, a questão da manutenibilidade está longe de ser a última. Também é extremamente importante que as suspensões sejam capazes de acomodar armas ucranianas, europeias e americanas. Afinal, os suprimentos para a Ucrânia agora vêm de todo o mundo, e o Gripen atende a esses requisitos. O exército sueco estava se preparando para a guerra contra a Federação Russa por todos esses anos, e consequentemente, a aeronave que eles estavam criando, e estamos falando do Fusca 39, era exatamente isso, fácil de consertar, relativamente barato e multifuncional. Ao mesmo tempo, em termos de manobrabilidade, eles estão muito acima de todas as aeronaves soviéticas e de muitas ocidentais, o que dará aos nossos pilotos uma vantagem distinta ao operar diretamente perto da linha de frente. Os caças são muito confiáveis, muito eficazes. Em algumas características técnicas, são até melhores que esses tanques que esperamos receber. Outra adição à Força Aérea Ucraniana serão os Mirages franceses, uma tecnologia já familiar aos nossos pilotos e particularmente usada com frequência para ataques de longo alcance com mísseis Scalp e Storm Shadow. 6.900 quilos de carga útil. Podem ser bombas, mísseis, um alcance enorme. Além disso, pode haver tanques suspensos. Portanto, o peso da carga útil pode ser reduzido se for necessário aumentar o alcance ou se a aeronave simplesmente precisar voar por um longo período. Bem, por exemplo, para interceptar algo, para patrulhar. Ao mesmo tempo, os aviões também são bons durante operações de larga escala, dizem analistas. O fato é que os caças franceses têm um sistema avançado de transmissão de dados entre aeronaves, o que lhes permite executar tarefas de forma mais eficaz como parte de um grupo. Ele pode se comunicar com sistemas AVAX, graças a isso, enxergar muito mais do que as deficiências do seu próprio radar, que é justamente o que é atenuado. E a capacidade de criar objetos tridimensionais na tela simplifica operações de ataque e fuga em baixas altitudes. No entanto, vale a pena considerar que os Mirages são projetados para trabalhar em equipe. Eles trocam informações entre si, com radares terrestres e com sistemas AVAX. Ao mesmo tempo, além de ataques mais eficazes, a Ucrânia também poderá se defender de forma mais eficaz. Assim, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, Israel nos transferiu um sistema adicional de defesa aérea Patriot no final do verão. Mais 2 sistemas já estão a caminho. O complexo israelense está operando na Ucrânia há 1 mês. Receberemos 2 sistemas Patriot no outono. Vamos lá, não vou mais falar do Patriot. No entanto, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, não hesitou em conversar. Ele confirmou que Berlim está encarregada de enviar Patriots para a Ucrânia, além dos 3 já transferidos. No entanto, a principal intriga em torno da transferência de armas adicionais para a Ucrânia hoje continua sendo os mísseis americanos Tomahawk.
O Instituto para o Estudo da Guerra declarou que Moscou já está tentando interromper esses suprimentos, declarando que poderia enviar seus pomares de avelãs para a Venezuela em resposta. No entanto, de acordo com rumores de Washington, essas ameaças não tiveram efeito na Casa Branca. A Holanda lançou uma linha de montagem militar. O exército de robôs já está a caminho. As forças armadas da Ucrânia estão preparando um ataque do qual a Rússia não vai se recuperar. A Holanda já está montando veículos de combate. O Kremlin está em pânico. E isso não é tudo. A Holanda está comprando secretamente e vai entregar à Ucrânia algo que vai destruir a Rússia. Todos os detalhes a seguir. Os parceiros ucranianos na Europa continuam prestando ajuda à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Vemos que isso é uma agressão criminosa. A Rússia deve responder por isso. É preciso que os tribunais cuidem disso. A agressão criminosa deve acabar. Os assassinatos devem acabar. Para isso, é preciso pressionar ainda mais a Rússia com sanções. Fazer tudo possível para que a Ucrânia consiga se defender desses ataques em terra e no céu. Novos passos na parceria de defesa com a Ucrânia. A Holanda vai contribuir com 55 milhões de euros para o Banco Mundial em apoio à Ucrânia. Estamos fazendo tudo o que podemos para apoiar a Ucrânia. E fazemos isso não só com palavras, mas com ações. Hoje anunciamos que a Holanda vai contribuir com 55 milhões de euros para o Banco Mundial. Para que o Banco Mundial possa ajudar a Ucrânia, é necessário cobrir os custos de reconstrução e reformas. A sua luta é a nossa luta. A Holanda e a Ucrânia continuarão a cooperar em projetos conjuntos de defesa. O foco está na produção conjunta de equipamentos ucranianos na Holanda. A Holanda e a Ucrânia concordaram em trabalhar juntas na fabricação de drones. Continuaremos apoiando com equipamentos militares, aviões F-16, outros sistemas e armamentos. A Holanda foi um dos primeiros países a concordar em transferir seus caças F-16 para a Ucrânia. Os primeiros aviões foram entregues à Ucrânia em 2024. Washington está atualmente considerando a transferência de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Além dos Estados Unidos, esses mísseis não estão apenas no Reino Unido e na Austrália, mas também na Holanda. O Kremlin ficou visivelmente tenso. O veículo de propaganda Izvestia chegou a enviar uma carta à representação diplomática da Holanda em Moscou perguntando sobre a possibilidade de transferência dos mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Em uma carta recente ao parlamento, o governo declarou que, considerando as persistentes e altas necessidades da Ucrânia, por um lado, e os interesses urgentes de segurança da Europa e da Holanda, por outro, o gabinete de ministros decidiu destinar um financiamento adicional. Por isso, ao decidir se revela ou não informações sobre as cargas fornecidas, o governo holandês segue o princípio da segurança operacional, bem como os interesses de terceiros envolvidos nas entregas. Como escreve o canal russo do Telegram 2 Majores, a Marinha dos Estados Unidos recebeu aprovação do Departamento de Estado para vender cerca de 200 mísseis de cruzeiro terrestres Tomahawk em diferentes versões para a Holanda, no âmbito do programa FMS, Vendas Militares ao Exterior. O valor total do programa é estimado em 2,19 bilhões de dólares. A transferência dos próprios mísseis para a Holanda está de acordo com as novas regras, segundo as quais a Europa compra armamentos dos Estados Unidos para a Ucrânia, lembram os 2 majores. Resta uma pergunta: quando esperar o primeiro uso? Enquanto isso, já foi dito abertamente que o Ministério da Defesa da Holanda assinou um acordo com a empresa estoniana Miller Robotics e com o fabricante de baterias Tulip-Tech para a produção conjunta de equipamentos de defesa. A empresa fornecerá à Ucrânia mais de 150 veículos terrestres não tripulados. Para nós é uma honra liberar esse projeto em parceria com a Holanda e a VDL. A plataforma Tsamiz já demonstrou seu valor em condições de combate e acreditamos que essa contribuição vai fortalecer significativamente a capacidade de defesa da Ucrânia. A cooperação é de caráter estrutural e está planejada para durar pelo menos 10 anos. Nos próximos meses, está previsto o lançamento de novas linhas de produção. Além disso, a empresa Mildred Robotics vai realizar um treinamento completo para os operadores ucranianos, garantindo uma implantação e manutenção eficazes em campo. As novas unidades vão complementar as 15 máquinas Anbemiso que já estão em operação na Ucrânia e comprovam sua eficácia. No campo de batalha desde 2022. Esse veículo está pronto para transportar de 700 a 750 quilos de carga útil.
Ele pode transportar não só feridos e cuidar da logística, mas também pode ser usado como um chassi de combate, porque é possível instalar tanto metralhadoras quanto canhões automáticos nele. O Zamis é uma plataforma de transporte não tripulada, projetada para apoiar as Forças Armadas, logística, reconhecimento e suporte de combate. Atualmente, o sistema faz parte de programas de robótica e está em operação em 19 países, incluindo 8 membros da OTAN. A Holanda é um dos defensores mais firmes da vida. Um país que realmente ajuda a nossa defesa, nossa resiliência e, o que também é importante, nosso trabalho em prol da justiça. Além disso, a Holanda destinou 300 milhões de euros para a reconstrução e fortalecimento da Ucrânia durante os anos de 2025 e 2026. Dessa quantia, 52 milhões de euros serão destinados à infraestrutura energética e ao abastecimento de água. Desde 2022, o país destinou 26 bilhões de euros à Ucrânia, dos quais 13,6 bilhões foram direcionados para apoio militar. A Holanda e seus aliados continuam apoiando a Ucrânia na luta pela liberdade e segurança. Um golpe inesperado vindo da Eslováquia. O Kremlin está em pânico. As forças armadas da Ucrânia estão se fortalecendo como nunca. Fico desligou Moscou. Os primeiros detalhes do sensacional golpe de Estado no cenário mundial. A Ucrânia está recebendo armas nunca vistas antes. Bratislava assinou documentos secretos. A Ucrânia está se preparando para o golpe do século. Nosso objetivo é o fim mais rápido possível da guerra, para que os eslavos parem de matar uns aos outros. A guerra poderia ter terminado 3 meses após o seu início. Ele é conhecido por suas declarações fortemente anti-ucranianas e por uma retórica abertamente pró-Rússia. Não há nenhuma razão moral, histórica ou legal para que a Eslováquia deva ser arrastada para a guerra. Agora, Fico tenta encontrar um equilíbrio entre o veto e o apoio. Mesmo assim, ele continua tentando. Obrigado. Adotar uma posição mais equilibrada. Ao mesmo tempo, sim, você disse absolutamente certo. O ideal é conseguir se equilibrar em várias cadeiras ao mesmo tempo. E enquanto for possível adiar a recusa dos recursos russos, é isso que vão fazer, adiar o máximo possível. Um país que já ameaçou várias vezes não votar a favor da concessão de pacotes de ajuda financeira à Ucrânia por parte da União Europeia, agora volta a atuar como parceiro, porque sabe o valor disso. A Eslováquia vai tentar se equilibrar, levando em conta que eles ainda continuam comprando e transitando recursos energéticos russos, tanto para si quanto para outros. Eles vão tentar manter o equilíbrio, não vão fornecer equipamentos militares próprios para a Ucrânia, nem enviar pacotes de ajuda militar, mas, ao mesmo tempo, o fato de que a posição da Eslováquia já. A Eslováquia evoluiu a ponto de eles mesmos estarem dispostos a fazer esse gesto de boa vontade, mostrando que estão prontos para ajudar a Ucrânia até mesmo de forma humanitária, inclusive em questões de desminagem. Isso, na verdade, já é um bom passo em direção à cooperação. A Eslováquia vai fornecer à Ucrânia equipamentos para desminagem e evacuação. Quem informou isso foi o primeiro-ministro Denis Shmyhal. O pacote incluirá não apenas os veículos Bazena. Os lendários veículos blindados são capazes de limpar minas em questão de minutos. Além disso, equipamentos de engenharia, máquinas de construção, transporte, sistemas de desminagem e meios para evacuação médica. Evacuação médica urgente e imediata para atendimento e transporte seguro de emergência para o hospital com prioridade máxima agora. O ministro da Defesa da Eslováquia, Robert Kaliak, confirmou que a Eslováquia não vai parar por aí. Fico pensou que isso agradaria a Europa e que Moscou não ficaria muito ofendida. A política da Eslováquia, assim como a da Hungria, por exemplo, é bastante situacional. E, dependendo do conjunto de circunstâncias que se apresentam, as decisões são tomadas. Mas, apesar disso, a ajuda é muito importante para a Ucrânia. Kaliak destacou que agora eles estão trabalhando em novos projetos conjuntos entre empresas ucranianas e eslovacas. Aumento significativo na produção de munições de artilharia e sistemas de fogo indireto para fortalecer a cooperação de defesa com a Ucrânia. Estamos abertos a investimentos em projetos conjuntos de defesa em ambos os lados da fronteira entre a Eslováquia e a Ucrânia. Por isso, incluí na minha delegação vários representantes da indústria de defesa eslovaca.
É notável que o anterior, o 13º pacote de ajuda militar à Ucrânia, foi fornecido ainda em fevereiro de 2022. Bratislava conseguiu se opor à destinação de fundos para Kiev pelo menos 3 vezes. Primeiro em outubro de 2023, depois em janeiro e março de 2025. Logo após o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, visitar Moscou. Ele declarou que a Eslováquia não apoiaria a Ucrânia. A Eslováquia não apoiará a Ucrânia. Se outros fizerem o mesmo, respeitaremos. Cada uma dessas pausas favoreceu o Kremlin, enquanto nossos defensores na linha de frente ficaram sem ajuda importante no campo de batalha, que poderia ter protegido o território do inimigo de Moscou. Fico explicou isso de maneiras diferentes. Ora dizia que era preciso se concentrar nos problemas internos, ora que era necessário revisar os princípios de apoio. O governo de Fico também rejeitou um pacote de ajuda de 40 milhões de euros, reduzindo o apoio militar para apenas ajuda humanitária e não letal. Vemos que a Eslováquia agora está tentando, digamos assim, com uma visita à Ucrânia. O ministro da Defesa quer dar um sinal político não só para Kiev, mas também para Bruxelas, de que a Eslováquia está pronta para adotar uma política mais equilibrada, e não, digamos, anti-ucraniana e anti-europeia. As oscilações de Fico entre a integração europeia e a inclinação pró-Rússia não vão levar a nada de bom. É um realismo político clássico, absolutamente. Nós veremos isso agora do primeiro-ministro Fico, da Eslováquia, e provavelmente isso continuará sendo a linha principal da Eslováquia. Os eslovacos já foram às ruas mais de uma vez, porque, depois de 2 anos, perceberam que não concordam com a política pró-Rússia do seu primeiro-ministro, que não vê problema em apertar a mão do ditador do Kremlin que iniciou a guerra. No entanto, o atual pacote de ajuda a Kiev mostra que os pragmáticos de Bratislava veem que hoje é mais vantajoso e promissor ajudar Kiev do que ajudar Moscou. Isso nunca tinha acontecido antes. Milhares de indonésios estão indo para a Ucrânia. As forças armadas da Ucrânia estão recebendo reforços que literalmente fazem o inimigo tremer. A batalha contra a Rússia está entrando em uma nova fase. O ritmo é insano. As apostas são colossais. O reforço estrangeiro está preparando um passo que entrará para a história. Não perca os detalhes exclusivos. Ainda mais ajuda e apoio. As forças armadas da Ucrânia podem receber reforços para lutar contra os ocupantes russos. O presidente da Indonésia declarou que está pronto para enviar um pacificador à Ucrânia sob a égide das Nações Unidas, assim que a ONU tomar a decisão correspondente. Continuaremos servindo onde o mundo precisar de defensores. Não apenas com palavras, mas com botas no chão. Se quando o Conselho de Segurança da ONU e esta Assembleia Geral decidirem, a Indonésia está pronta para enviar 20 mil ou até mais dos nossos filhos e filhas para estabelecer a paz na Ucrânia, em Gaza, no Sudão, na Líbia, em qualquer lugar onde seja necessário garantir a paz. Esse é, portanto, o contingente de 20 mil pessoas que a Indonésia está pronta para enviar. Esse número não é suficiente para garantir o monitoramento da situação ao longo de toda a extensão da frente russo-ucraniana. A extensão da frente russo-ucraniana. Atualmente, ela ultrapassa 1.200 quilômetros. Por isso, não há nenhum motivo para falar sobre a eficácia de uma missão de paz, especialmente de um contingente de até 20 mil pessoas. Isso será, no máximo, uma missão de monitoramento. Anteriormente, a presidente da Assembleia Geral da ONU, Annalena Baerbock, declarou que não descarta a possibilidade de implantação de forças de paz da ONU na Ucrânia, para manter o cessar-fogo e a reconstrução pós-guerra, caso a maioria dos países membros concorde com isso. Para organizar uma missão de paz sob a égide da OTAN, é preciso passar por várias etapas. A primeira é a etapa de reconhecimento, quando representantes da ONU vão ao local e se familiarizam, respectivamente, com os aspectos militares, econômicos, políticos e religiosos do país, considerando a possibilidade de implantação de uma missão de paz. Mas o mais importante é que, para o desdobramento de uma missão de paz sob a égide da ONU, é necessário o consentimento de ambos os lados do conflito, ou seja, não só da Ucrânia, mas também da Federação Russa. Isso é, de fato, uma pedra no caminho, um beco sem saída. Para o mandato de uma missão de paz sob a égide da ONU, é necessária a aprovação do orçamento. Mais uma vez,
a Federação Russa é um dos principais financiadores da ONU. Nações. Dizer que eles estariam interessados, portanto, em financiar uma operação de paz com o orçamento da Federação Russa não corresponde à realidade. Lembrando que, em 4 de setembro, ocorreu em Paris uma reunião da coalizão de interessados com a participação do presidente Zelensky, onde foram discutidas possíveis garantias futuras de segurança para a Ucrânia, voltadas para assegurar uma paz justa e duradoura. 26 estados concordaram oficialmente em formar forças de apoio. Essas forças devem ser mobilizadas na Ucrânia imediatamente após o cessar-fogo. Dentro desse plano, serão criados 2 grupos terrestres separados. A presença de militares de países da OTAN no território ucraniano será considerada pela Federação Russa como participação desse país nas hostilidades ao lado da Ucrânia. Assim, a Federação Russa irá declarar a legitimidade de alvos militares no momento da eliminação física desses militares. Enquanto isso, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, já ameaçou que quaisquer contingentes militares europeus na Ucrânia se tornarão alvos legítimos para o exército de Putin. Cavalo de Troia destacou que a presença deles na Ucrânia será vista pela Rússia como uma ocupação do país pelo Ocidente. Ele também acrescentou que a Federação Russa não vai levar em consideração a bandeira de forças de paz. A Federação Russa é categoricamente contra a presença de contingente militar estrangeiro no território da Ucrânia. Isso é, de fato, uma carta fundamental, um limite que eles não podem ultrapassar. E, consequentemente, essas conversas sobre a possibilidade de enviar um contingente de forças de paz são apenas um componente político. É uma declaração que não é respaldada por ações concretas. Tudo depende da posição da Federação Russa. Mas tudo isso, por enquanto, é só uma possibilidade. Se os parceiros ocidentais realmente vão enviar tropas de paz, ainda é uma questão em aberto. A Tchequia está elevando o jogo a um novo patamar. O fornecimento e a produção de armamentos para a Ucrânia estão a todo vapor. Fábricas e depósitos dos aliados estão formando um poderoso corredor logístico. Munições estão sendo enviadas diretamente para a linha de frente. Os primeiros detalhes na matéria a seguir. Ucrânia e Tchequia estão criando seu próprio Ramstein. O objetivo do nosso país é aprofundar essa cooperação por meio da assinatura de um acordo intergovernamental e de um programa de apoio às empresas afetadas, o Ramstein Industrial. Destacou o ministro da Economia, Meio Ambiente e Agricultura da Ucrânia, Alexei Sobolev. Não só o complexo militar industrial da Tchequia, mas também a liderança política do país, no contexto das chamadas iniciativas tchecas, é um elemento-chave no fornecimento material e técnico das forças de defesa da Ucrânia. A Embaixada da República Tcheca em Kiev informa que a Tchequia apoia a transformação democrática e a integração euroatlântica da Ucrânia, tanto no âmbito político quanto por meio de projetos e iniciativas concretas. Para o Ministério das Relações Exteriores da Tchequia, a Ucrânia é um país prioritário para a cooperação transformadora, um país de atenção especial no âmbito da cooperação tcheca para o desenvolvimento, além de ser beneficiária de ajuda humanitária. No momento, de acordo com a iniciativa tcheca, já foram entregues cerca de 2 milhões de projéteis de artilharia. Isso fortaleceu significativamente as posições das forças de defesa da Ucrânia tanto no momento quanto na luta de contra-bateria e, consequentemente, aumentou o coeficiente de destruição de fogo em relação aos ocupantes russos. O lado tcheco entregou cerca de 70 tanques T-72 M1 para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia, além de mais de 140 veículos de combate. Veículos de combate de infantaria, sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e, consequentemente, foram entregues cerca de 4,5 milhões de munições, incluindo projéteis para sistemas de artilharia e foguetes, além de armas de fogo. Em meio à guerra na Ucrânia, permanecem 220 empresas tchecas. Além disso, como parte da cooperação, a Ucrânia planeja fornecer à Tchequia uma lista de equipamentos industriais necessários para as empresas que foram afetadas pelas ações militares. No território desse país, é realizado o reparo de veículos blindados danificados e de armamentos. Além disso, há também a produção de projéteis de artilharia, principalmente do calibre soviético de 152 milímetros. Ou seja, são aquelas empresas que permaneceram no território da Tchequia desde os tempos do Pacto de Varsóvia. E levando em conta que cerca de 70% dos armamentos das Forças Armadas da Ucrânia ainda são de padrão soviético, essa é uma ajuda inestimável por parte desse país. No âmbito da iniciativa tcheca, estão sendo otimizados os processos de compra e entrega de munições.
O lado tcheco também transferiu para as forças de defesa da Ucrânia aviões, helicópteros e, consequentemente, parte das unidades de aviação das forças armadas do seu país. No momento atual, a principal e mais relevante iniciativa da Chequia é justamente a criação das chamadas coalizões, voltadas principalmente para melhorar as capacidades defensivas das forças armadas da Ucrânia no enfrentamento imediato e direto à agressão russa. A memória histórica do povo tcheco lembra muito bem o tipo de desgraça que a Rússia pode trazer para terras alheias. Por isso, os tchecos apoiam a Ucrânia, que agora luta contra o agressor, impedindo que os russos conquistem tanto seu país quanto toda a Europa. A Alemanha está lançando um escudo sobre a Ucrânia. Os aviões de Putin estão fora de jogo. Esta é uma nova era da guerra. Baterias europeias entram com tudo na zona de conflito. Um verdadeiro arsenal de armas para as forças armadas da Ucrânia. Os sistemas de defesa antiaérea alemães transformam a linha de frente em uma fortaleza intransponível. E outras armas dos aliados já estão prontas para colocar o inimigo de joelhos. Falaremos sobre isso em um instante. A Ucrânia receberá mais 2 sistemas Patriot da Alemanha até o final de 2025. Berlim fornecerá sistemas modernos de defesa antiaérea a Kiev com o apoio dos parceiros noruegueses. O fortalecimento da defesa antiaérea ucraniana e o fornecimento de mísseis para esses sistemas foram discutidos adicionalmente por Volodymyr Zelensky e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, durante o encontro à margem da cúpula da Comunidade Política Europeia em Copenhague. Também foi discutida separadamente a implementação da iniciativa de lista de exigências prioritárias da Ucrânia, que permite a compra de armas americanas com apoio financeiro dos países membros da aliança. Em particular, a Alemanha já financiou o 3º pacote. A Alemanha é um dos líderes no fornecimento de sistemas de defesa antiaérea para o lado ucraniano. Isso inclui, respectivamente, os sistemas de mísseis antiaéreos Patriot, além de mísseis para os Patriots PAC-2 e PAC-3. Também inclui os sistemas Iris-T. Além disso, vale destacar que também estão sendo fornecidos os Gepard. Esses, novamente, são sistemas de defesa antiaérea de curto alcance. É bastante notável que o lado alemão está criando um sistema de defesa antiaérea em camadas. A Alemanha é o maior doador europeu de ajuda militar à Ucrânia, apoiando o povo ucraniano para que possa defender sua liberdade hoje e conter agressão no futuro. Além dos sistemas de defesa antiaérea, a Alemanha forneceu veículos blindados pesados para o lado ucraniano. São os tanques Leopard 2, Leopard 2A6. Esses são alguns dos veículos blindados mais modernos em sua categoria. Além disso, também houve a entrega de veículos de combate de infantaria. Além disso, a Alemanha, em cooperação com a Dinamarca, está financiando o fornecimento de armamentos para o lado ucraniano. Estamos falando sobre os obuseiros autopropulsados Susana. E vale lembrar separadamente, portanto, sobre o conglomerado alemão Rheinmetall. É o maior fabricante de projéteis de artilharia do mundo. Foi justamente a Alemanha que assumiu o papel principal no fornecimento de projéteis de artilharia de calibre 155 mm. Em setembro, Berlim deu início a uma nova iniciativa de compra de drones de longo alcance em conjunto com a indústria de defesa da Ucrânia, no valor de 300 milhões de euros. Foi justamente a Alemanha que propôs a primeira fórmula inovadora no apoio ao complexo industrial militar ucraniano e no financiamento de programas de armamentos de longo alcance. Em primeiro lugar, trata-se da balística ucraniana e da produção de drones de ataque. O valor destinado é de cerca de 1,9 bilhões de dólares. Esse montante é suficiente, portanto, para ampliar a produção de drones de ataque para o programa balístico ucraniano, mais conhecido como Flamingo. Além disso, a Alemanha passou para a próxima fase de assistência militar à Ucrânia, que prevê a compra, por Berlim, de armas de fabricantes ucranianos para Kiev, além da produção conjunta. A Alemanha entende perfeitamente que os planos da Federação Russa incluem a ampliação do teatro de operações militares, inclusive no continente europeu. E o primeiro a ter que enfrentar a ameaça de agressão russa será justamente a Alemanha, especificamente a região de Kaliningrado. Essa é a antiga Prússia, que, portanto, está temporariamente sob o controle da Federação Russa. Desde o início da guerra, o governo alemão forneceu à Ucrânia mais de 50 bilhões de euros em ajuda.
Se em 2022 a Alemanha gastou 1,6 bilhão de euros em ajuda à Ucrânia, já em 2023 esse valor foi de cerca de 5 bilhões de euros. E, consequentemente, em 2024 esse valor já era de aproximadamente 7,5 bilhões de euros. Para 2025, está previsto um valor de cerca de 9 bilhões de euros em ajuda técnico-militar à Ucrânia. Além disso, há uma linha orçamentária separada para o financiamento da produção do programa balístico ucraniano e dos drones ucranianos de longo alcance. A Alemanha desempenha um papel importante na defesa coletiva da OTAN, lidera as forças terrestres avançadas da Aliança do Atlântico Norte, realiza patrulhas aéreas sobre o Mar Báltico e também garante a segurança marítima, protegendo a infraestrutura crítica e rotas estratégicas de transporte. Na sua opinião, que tipo de ajuda militar está faltando para a Ucrânia vencer a guerra? Aguardamos seus comentários. Fique com a gente para mais novidades e não esqueça de curtir o vídeo. Que tenhamos céus de paz acima de nossas cabeças.